Eu sou o servo missionário Roberto. O tema dessa pregação: como foi surgindo a igreja que Cristo fundou. Sob ti, Pedro, edificaria minha igreja. Mateus 16, Marcos 8, Lucas 9. Tem esse ocorrido. O que você ligar nessa terra, Pedro, será ligado no céu. O que você desligar, será desligado no céu. Porque a igreja é a coluna sustentável da verdade. 1 Timóteo 3,15. Uma igreja sem ruga, sem manchas, sem qualquer defeito, mas santa e repreensível. Efésios 5, do 25 até o 27. Colossenses 18, Cristo é a cabeça dessa igreja. E os apóstolos são o corpo místico que edificaram a igreja através do Paráclito. Em Atos dos Apóstolos, aqui Jesus Cristo dá instrução aos seus apóstolos que ele escolheu. Atos dos Apóstolos 1, 2. Mateus 10, ali está, os 12. Judas se extraviou, teve uma sucessão apostolado que caiu em Matias, que incorporou apóstolo no lugar de Judas, que se extraviou. Para ser apóstolo, tem que ter um cursinho pelo pastoreio universal, sucessor de Cristo na terra, Pedro, e um cursinho de 120 pessoas para ter parte desse ministério apostolado, que é a doutrina dos apóstolos, Atos dos Apóstolos 2,42. Ele perseverava na doutrina dos apóstolos. Mas só que interessante, ó. Olha o que Cristo fala. Atos dos Apóstolos 1, 6. Assim reunidos eles interrogavam: Senhor, porventura agora que ides instaurar o reino de Israel? Respondeu-lhe ele: Não vos pertence a vós saber o tempo, nem o momento que o Pai fixou em seu poder. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins do mundo. Quer dizer o quê? O Espírito Santo é a alma viva da primeira igreja primitiva. Quando desce o Espírito Santo ali, só desce um espírito. Tinha romano, tinha grego, tinha pérsio, tinha egípcio. Cada um entendia com sua própria língua materna para não ter desunião. Para todo mundo estar no mesmo sentimento, no mesmo pensamento, na mesma unidade. E teve um concílio de 120 pessoas para eleger outra pessoa para suceder o lugar de Judas que extraviou, caiu em Matias. Ó, Atos Apóstolos 1. Em um daquele dia, levantou-se Pedro no meio de seus irmãos na assembleia reunida, que constava de 120 pessoas, e disse: Irmãos, convinha-me que se cumpriu o que o Espírito Santo disse na Escritura pela boca de Davi acerca de Judas, que foi guia daquele que prenderam Jesus. Olha só que pastoreando já aqui. E para ser apóstolo, para ser incorporado nesse ministério, nessa única igreja, uma unidade, uma só fé, um só corpo, tem que estar desde o batismo de João Batista até a ascensão de Cristo, para ser apóstolo, a ter parte desse ministério com o pastoreio de Pedro e João 21, do 15 a 17. E em Atos Apóstolos 15, do 7 a 8 ali, Pedro fala: da minha boca Deus escolheu para anunciar aos pagãos. Ali quando está tendo um cursinho, está tendo uma discussão. Tiago, bispo de Jerusalém, autoridade máxima, não prevalecerá o do pastor, que pastoreava, que pastoreia os apóstolos. Para ser apóstolo tem que ter esse título. Ó. Atos Apóstolos 1, do 21 ao 26. Ó. Convém, pois, que deste homens que têm estado em nossa companhia todos os tempos em que o Senhor Jesus viveu entre nós, a começar do batismo de João até o dia em que de nosso meio foi arrebatado deles, se torne conosco testemunha da ressurreição. Puseram-se dois, José, chamado Barabás, que tinha por sobrenome Justo, Matias, oraram nesse termos: o Senhor, que conhece os corações de todos, mostra-nos qual destes dois escolhesse para tornar neste ministério apostolado e lugar de Judas que se extraviou para ir para o seu próprio lugar. Deitaram a sorte, que é a vontade de Deus, caiu a sorte em Matias, que foi incorporado aos 11 apóstolos. Que Atos Apóstolos 2 desce o Espírito. Tem que estar reunido ali no cenáculo. É só que interessante. A primeira pregação
foi do pastoreio de Pedro. Como Cristo profetizou, sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. Ele está pregando aqui com a ação e força do Espírito Santo. Para ser edificado a igreja. Para a igreja ser conhecida. Para a igreja se tornar pública. Olha o que ele fala ainda, Pedro pregando, ó. 16, ó. O 14. Pedro, então, pondo-se de pé, em companhia dos 11, ó, com uma voz forte lhe disse: homens da Galileia, e vós todos que habitais em Jerusalém, seja vos isso conhecido, prestai atenção às minhas palavras. Olha só, os 11 estavam ali, Pedro 12 estava começando a pregar o pastor, sucessor de Cristo na terra. E a primeira pregação de Pedro converteu mais de 3.000 almas para um só evangelho, para uma só fé, para só um batismo, para só um Espírito Santo. Ele fala a profecia de Joel 3. E como eles caminhavam, como eles andavam na primeira igreja primitiva? Tinha doutrina, João 7, 14, 7, do 14 ao 17, Jesus fala: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Quem enviou os apóstolos foi Cristo. Então a doutrina tem que ser de Cristo. Perseverar eles na doutrina dos apóstolos, na reunião, em comunhão, na fração do pão, na oração, ó. O 46. Unidos de coração, frequentava todos os dias o templo, partia o pão na casa e tomava comida com alegria e singeleza de coração. Ó. Unidade que muitas igrejas não entendem. Que quer fundar sua própria igreja. Uma igreja aqui, fundo de quintal, outra igreja aqui, fundo de quintal. Uma não tem unidade com a outra. Os apóstolos, a primeira igreja primitiva, eles tinham doutrina, tinha comunhão, tinha pastor, o Espírito Santo, um só Espírito. Ó, Atos dos Apóstolos 4, 32. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém dizia que eram suas coisas que possuía, mas tudo entre eles, dividia entre eles. Para você entender, aqui de novo, Atos dos Apóstolos 6 ali, estava reunido para eleger diácono, para ter sucessores, sacerdotes, os 12 reunidos, pastor Pedro. Olha o que Pedro fala, Atos dos Apóstolos 10, tem uma discussão, tem uma contenda ali. Não, 15, olha só. 7, ó. Ao fim deu uma grande discussão. Pedro levantou-se e lhe disse: irmãos, vós sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu entre vós, para que da minha boca os pagãos vissem a palavra do evangelho e cresce. Ó. Como a gente vamos conhecer a verdade? Tradição, magistério, sagrada escritura. Pela tradição, pela cultura. O evangelho que você via aí pregar, como dizer 2 Coríntios 11:4, é vários evangelhos diferentes. E as pessoas estão aderindo a esses vários evangelhos, porque é um evangelho fácil, um evangelho que não mostra tradição, um evangelho que não tem doutrina, um evangelho que não tem pastoreio, um evangelho que não tem sucessores. Um evangelho vindo de igreja de homens, fundador da igreja verdadeira é Cristo. Sobre ti, Pedro, edificarei só uma igreja, não as igrejas. Só uma igreja dos Apóstolos 28, ele constituiu, foi com seu sangue para apresentar santa, sem ruga, sem qualquer defeito. Efésios 5, do 25 até o 27, que é a coluna sustentáculo da verdade. Timóteo 3,15, uma igreja, Efésios 4, 5, um só corpo, uma só fé, um só espírito, um só batismo, uma só fé, Romanos 1, 8. Foi edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Efésios 4, 11 e 1 Coríntios 12, 28, Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Em João, do 21, do 15 ao 27, Cristo, que é o próprio Deus, dá o pastoreio a Pedro. Porque Cristo e Deus é uma pessoa. Em João 10, 30, eu e o Pai somos um. Dá o pastoreio a Pedro, para pastorear dos apóstolos. Ali a primeira pregação foi Pedro, reunido no cenáculo ali, 120 pessoas para eleger outra pessoa no lugar de Judas. Estava ali Pedro, a primeira pregação Pedro, o primeiro milagre Pedro, vinda do Espírito Santo sobre a igreja, que é a alma viva da igreja. Em Coríntios 1:10, tem que estar todo mundo na mesma unidade, Filipenses 2:2. É isso que os povos não querem seguir. Quer seguir a sua própria doutrina, o seu próprio conceito.
Seja louvado, Senhor.